a pessoa se declara publicamente que ele está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. E nós estamos aqui para cumprir com a justiça. O batismo não é simplesmente um ritual. O batismo na vida do cristão é uma ordem da Bíblia, é uma ordem do Senhor Jesus, a qual declarou e disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo de criança, na verdade, não é válido. O batismo de criança não existe na Bíblia, porque o batismo significa arrependimento de pecado. O batismo significa a pessoa reconhecer o seu estado pecaminoso. O batismo é um ato onde a pessoa se declara culpado, se declara pecador e na verdade entrega a sua vida então nas mãos do Senhor. E nesta tarde, então, estamos aqui para realizar esta bênção. Então, irmãos e amados, o batismo na verdade, ele é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano, porque é a partir daí que o seu compromisso com Deus, ele começa então a aumentar, o seu compromisso daí por diante de fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado, aquele que crê, ele vai obedecer, ele vai olhar para a palavra de Deus e ele vai procurar obedecer a palavra do Senhor. Estamos bastante alegres e vamos dar a continuidade dessa reunião para engrandecer o nome do Senhor, e está nesta tarde aqui conosco também, para a glória do Senhor nosso Deus, né? Que veio aqui nos colaborar conosco, a vida do pastor Nelson com os irmãos ali de Caxias do Sul. Estamos aqui se alegrando na presença do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E nós queremos então dar a continuidade e bem dizendo, glorificando o nome do Senhor. A princípio, então, estaremos deixando aqui a palavra com o pastor João, e por seguir certamente o pastor Nelson também vai trazer uma palavra sobre este ato tão sublime e tão importante. Então, na verdade, que muitas pessoas nem sequer ainda ouviram a prática do ato do batismo em si. Isto o próprio Senhor Jesus passou, né? E ele falou que isso teria que acontecer com todos os cristãos, todo aquele que cresce na vida eterna, que cresce na salvação. A palavra com o pastor João, então, na continuação, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Com muita alegria nós queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui nesta tarde cumprindo com a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e dá, irmãos amados, essa oportunidade de prosseguir a obra de Deus, de, irmãos amados, de levar essa palavra aos corações, e quem crer e for batizado será salvo, mas porém quem não crer será condenado. Então, irmãos, esta é a missão que nós temos nos últimos dias, que nós estamos atravessando: fazer discípulos para ao Senhor, aleluia, levar essa palavra às vidas que não entende, que não conhece. Louvado seja Deus. Estamos no ID do Senhor Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos e dá essa interrogação, esse mandato da sua palavra maravilhosa. E nós estamos aqui sem perca de tempo, irmão. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, e logo em seguida estaremos dando a oportunidade ao pastor Nelson para nós descermos a água do santo batismo em nome do Senhor Jesus. E no 509 da harpa, para a glória de Deus. Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Quando... Aleluia, Jesus. 509. Como é que é a harpa? Quando choram, passarmos unidos e entrarmos no céu bem.
como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos vos verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando os vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudares com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos vos verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Graças a Deus, graças a Deus. Já ouvimos esse hino, já louvamos ao Senhor Deus. Irmãos, veja o que disse a palavra do Senhor Jesus. Então veio Jesus a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João impunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Capítulo 3, versículo 13 do livro de São Mateus. O exemplo está aí para nossas vidas, irmãos. O exemplo está aí, meu ouvinte, para os nossos corações. Alguém que, olhando, nós para ele não tinha necessidade de descer as águas, mas para que ficasse de exemplo para as nossas vidas. O Senhor Jesus foi onde estava João e pediu para que o servo de Deus descesse ele as águas. João recusou: Senhor, eu que careço ser batizado por ti. Mas para que a glória de Deus se manifestasse, irmãos, para que o cumprimento dessa palavra naquele momento se acontecesse, Jesus insistiu a João para ser batizado.
Diz a palavra de Deus que ele desceu ali nas margens do Rio Jordão e o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, cumprindo com esta ordenança maravilhosa. E esse batismo é o batismo do novo nascimento, né, irmãos? Batismo do novo nascimento. Quem crer e for batizado será salvo, mas porém quem não crer será condenado. Esta tarde está diante de você esta grande responsabilidade. Aqui estão os irmãos, as irmãs que vai descer as águas cumprindo com a ordenança. E você, como está a tua vida? Não está preparado para descer as águas? Procure se preparar o teu coração. Aceita Jesus como seu Salvador e você vai ser grandemente abençoado. Jesus disse para um homem, príncipe de Israel, Nicodemos: necessário é vós nascer de novo. É uma necessidade para você, para nós nascer de novo. Não do ventre de uma mãe, mas da água e do Espírito de Deus. Continua ouvindo a palavra de Deus. Pastor Nelson, nesse momento, está conosco nesse instante, vindo de Caxias do Sul, recebendo os nossos convites, e vai ter uma palavra nesse momento para a glória de Deus. Pastor Nelson, com a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Temos o prazer de cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, os nossos ouvintes, com um boa tarde de salvação. Para nós aqui é um privilégio muito grande de estarmos aqui Capivari de Baixo, pela primeira vez num batismo, né, irmãos? E eu digo para os irmãos que o batismo traz uma alegria muito grande para a igreja, para os crentes, porque nós vemos novas pessoas nascendo em Cristo Jesus, na esperança de herdar a vida eterna. Isso aqui não é um ritual, isso aqui é cumprimento de uma ordem de Cristo. Nós ouvimos aqui o pastor ler a palavra, o próprio Jesus indo até o Jordão para ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz que Jesus tinha aproximadamente quase 30 anos de idade, quando ele foi até João Batista, para ser batizado. Jesus tinha apenas 8 dias de nascimento quando ele foi levado por José e Maria ao templo e foi apresentado pelo o servo do Senhor Simeão. Ele não foi batizado, criança, ele foi apresentado. Batizado ele foi quando ele tinha aproximadamente quase 30 anos. Lá no capítulo 2 do livro de Lucas está registrado isso sobre o batismo de Jesus. E a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente quase 30 anos de idade. Nós ouvimos aqui os irmãos recitar aqui versículos no capítulo 16, verso 16, 15 e 16 de Marcos. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Amigo, você precisa crer no Senhor Jesus conforme a Bíblia diz. Muitas pessoas acreditam em Jesus de muitas formas, como eu outrora acreditava em Jesus da forma da religião. Eu acreditava no Jesus que para mim ainda estava na cruz. Mas quando alguém me apresentou um Cristo ressuscitado, um Cristo vivo, que ele passou pela cruz, mas não permaneceu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, pelo Espírito Santo nós podemos crer pela fé nesse Cristo. E nós vemos, irmãos, que foi através de ouvir a palavra de Deus, através de alguém anunciar para nós o Evangelho, é que nasceu esta fé, de nós crer que Jesus é o único Salvador. Ele é o único meio de salvação para o ser humano. Não é religião, não é dogma religiosa, é Cristo.
Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então não adianta, amigo, você estar procurando religiões, seitas, denominações. O único caminho é Jesus. É Ele que foi dado por salvação. No capítulo 4, verso 12 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro expressou esta palavra: e nem outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Salvação, amigo, é livramento. Salvação é o livramento que Deus providenciou para um ser humano que estava condenado, que estava perdido, não tinha mais como chegar à presença do Criador. Ele enviou Cristo como livramento para você ser livre, para nós ser livre da condenação. Não restava mais nada para nós. O que estava ordenado para nós era a morte, era a condenação. Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Então aqui no capítulo 28, Tem uma palavra aqui. diz assim, capítulo 28, versículo 19: Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus deu uma ordem para os discípulos, para o seu seguidor: ide e ensinar todas as nações, ensinando a guardar as coisas que Ele tem ordenado, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua vontade. E esses irmãos que hoje estão aqui para descer as águas, por certo, com certeza, eles foram ensinados esta palavra, a fazer a vontade de Deus, a andar na presença de Deus. Isso aqui, o batismo, é um cumprimento das Escrituras, é um cumprimento de justiça. A Bíblia diz que isso aqui é um testemunho público que os irmãos estão dando, que eles morreram para a vida que outrora eles tinham antes de conhecer Jesus. E a partir de hoje, os irmãos vão viver uma vida nova, uma vida em Cristo. Vocês não vão mais ver esses irmãos, muitas das vezes como outrora vocês viam, muitas das vezes procurando confusão, bebendo bebida alcoólica, fazendo tantas coisas erradas. Porque eles faziam isso? Porque eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Mas hoje eles foram ensinados como andar na presença do Senhor. Hoje você vai ver essas pessoas com a Bíblia, indo para a igreja, adorando, glorificando o nome do Senhor. Outra coisa, a Bíblia diz também que batismo é arrependimento. Arrependimento. O apóstolo Pedro, ao pregar a palavra, uma grande multidão se converteu, aceitou Jesus, e chegaram para ele: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e sede batizado para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, amigo, é você não voltar, mas fazer o que você fazia antes. É cumprir com a justiça de Deus, é ter alegria em fazer a vontade de Deus, viver uma vida unicamente para Deus. Então, amigo, guarde essas palavras. No capítulo 6 do livro de Romanos, Paulo fez uma comparação, que como Cristo foi sepultado, quando ele morreu, ele foi sepultado. Quando o cristão desce as águas, ele está dizendo que ele foi sepultado com Jesus. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quando você vem outra vez, você está ressuscitando com Cristo para a novidade de vida. É esta mensagem que os irmãos devem de guardar nos seus corações.
Não adiantaria de nada vocês batizar aqui e continuar a vida como tinha antes. Não vai ter valor nenhum. Mas se vocês guardarem a palavra, viver a palavra que vocês aprenderam, vocês já estão se preparando para a eternidade, para a vida eterna. E se você passar daqui para a eternidade, pela fé você tem certeza de estar ao lado do Senhor Jesus. E você que nos visita nessa tarde, você que ainda não passou por esse processo, se você morreu hoje, para onde você está indo? Pastor, eu estou são, eu não estou doente, eu estou enfermo, está tudo bem comigo. Quantas pessoas que morrem quando está tudo bem? Quantas pessoas que morrem muitas vezes inesperadamente? Porque geralmente ninguém espera a morte. A morte não avisa você. São raras as pessoas que recebem o aviso quando vão morrer. Mas se hoje um de nós morrer, um de nós partir, para onde você está indo? Qual a eternidade que você vai ir? A eternidade com Jesus? Ou a eternidade sem Jesus? Falar de Jesus, amigo, é muito fácil. Falar que tem Jesus é muito fácil. Mas como você conhece que uma pessoa tem Jesus? Como você sabe que uma pessoa vive para Jesus? Quando ele vive novidade de vida. Quando ele tem prazer de obedecer a palavra de Deus. Quando ele tem prazer de adorar a Deus. De renunciar a si mesmo. De negar os seus prazeres, a sua vontade. Para submeter à vontade de Deus. Isso testifica que Jesus está nesta pessoa. Os frutos. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então, prezado amigo, pense nisto. Eu posso sair daqui. E posso sair daqui e logo partir. Meu corpo pode ir para uma campa fria, como você também pode. Para onde você está indo? Você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza da sua salvação, pastor? Ninguém tem certeza, tem sim. Aqueles que acreditam no Senhor, pela fé, eles têm certeza da sua salvação. Amém? Que Deus abençoe todos na paz do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, está chegando o momento de nós descermos as águas para realizar esse ato para a glória de Deus, cumprindo com a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse para Nicodemo: é necessário nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Que é nascimento? Quando descemos as águas, o candidato é um velho homem. Quando tiramos da água, submergimos o corpo inteiro, quando sair, novo homem na presença de Deus. Nicodemos não entendia, mas Jesus pôde explicar para ele. Necessário é o homem, a mulher, nascer de novo. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde. E nós vamos com alegria, nesse instante, dar esse início para a glória de Deus. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Santíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos, porque nós cremos e confiamos na Tua palavra. E recebemos em nossos corações o ide do Senhor Jesus, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, Senhor. Nós cremos, e aqui estão os seus filhos, as suas filhas, cumprindo com esta ordenança. E nesse exato momento, Senhor, nós vamos descer as águas, cumprindo com a ordenança que o qual o Senhor Jesus deu aos seus discípulos para dar continuidade aqui na face da terra. Ser presente conosco, meu Pai, e ao descermos as águas, e quando os seus filhos saírem, meu Pai, todos iam sair como novo homem, nova mulher, na Tua presença maravilhosa, glorificando e exaltando o Seu nome. Então somente confirma a Tua bênção. É a nossa oração que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino, irmãos. Vamos nós.
447 da harpa. É esse que está tocando aqui, mas nós vamos cantar sem a música aqui. 447 da harpa. Nasceste de novo. Nasceste de novo, anda já com Deus, tem o teu tesouro. Céu, vai nascer no teu coração. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demora vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao final do céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoa no seu coração. Foste batizado como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Seu caminho estreito, a porta é também. Tudo está feito, não tem da vida. Cristo achará. Ao fitar a vida lá no céu tu estará. Confirma a tua bênção, Senhor Deus, nesses corações. Confirma a tua graça, Senhor. Que o teu filho possa sair daqui renovado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Conceda a tua bênção aos teus filhos. É a nossa oração que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmão Benício, pode dizer. Aleluia. Permaneça, irmãos. Glorificando a Deus. Aleluia. Glória, aleluia, glória a Deus. Para o céu. Senhor, glória a Deus, aleluia. Estou perguntando, mas ele está arrependido, irmãos. Não quer descer dizendo que quer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é Amém, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Amém, Jesus. Aleluia. Maravilhoso Mestre. Recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, vai ser na glória, anda para o céu. Aleluia. Oh, Mestre. Maravilhoso. Dá um zoom. Em nome do Senhor Jesus.
Tá filmando cumprir a ele. ordenança do Aleluia. Senhor nosso Deus, né? E batizar em nome do Senhor Jesus. Mamanusa, eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ouvir o brado, Cristo vem, tem se preparado pra dizer amém. Aguente o vencido, carreguem a luz, cantar com meninos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, ao amor é também. Tudo está feito, não demora a ver. No portal da vida, que tu acharás. Ao final a vida, lá no céu tu estarás. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Nessa tarde nós agradecemos de coração nossos visitantes, nossos irmãos que esforçaram de estar aqui. Aleluia. Deus abençoe. Quem sabe no próximo seja você, irmão e irmã, nossos ouvintes que está conosco, compartilhando nesta tarde maravilhosa do batismo dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Que breve estaremos aqui novamente. Amém. Cumprindo a Aleluia. Nosso Deus e nosso Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse privilégio que temos alcançado nesta tarde maravilhosa, Senhor. Abençoa o teu povo, recompensa o teu povo, Senhor. Todos aqueles que estiveram conosco, meu Pai, nesta tarde maravilhosa, a beira desse rio, Senhor. Vem com o teu filho, recompensa a todos. Vai trocando o Espírito Santo do Senhor, porção do teu Espírito Santo nestas vidas, para a glória e honra do teu santo nome. É a nossa oração, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor.